Olá, amigos. Nesse vídeo nós vamos discutir um tema pouco comum e que a gente normalmente não vê em discussão nos cursos de Holter, que é a ocorrência do flutter com uma frequência das ondas F mais baixa. Que isso acontece em algumas situações, paciente muito idoso, com doença de avançado sistema de condução, uso de drogas que diminui a velocidade desse circuito, e muitas vezes fica difícil o diagnóstico diferencial com a taquicardia atrial bloqueada. Nas próprias diretrizes de eletro da SBC, eu grifei aqui em negrito, existe uma explicação, uma ressalva, melhor dizendo, que o alentecimento da frequência atrial do flutter pode simular taquicardia atrial. Essa é uma situação já descrita aqui, mas evitada de ser discutida nos eventos que se propõe a discutir Holter. Por isso a gente resolveu mostrar nesse vídeo, e com isso a gente quer dar o fim do mito de que o flutter tem que vir com aquelas ondas F de dentes de serra e que não tem linha de base. Em situações de frequência elevada, essa linha de base realmente não acontece. Mas a gente vai mostrar que esse mito, ele, como medicina a gente já sabe, nem sempre nem nunca, existem situações em que a gente tem uma linha de base quando esse flutter tem uma frequência menor. Bom, agora nós vamos mostrar no traçado aquilo que a gente referiu anteriormente. A gente está vendo aqui um ritmo de escape juncional, e aqui a gente vê iniciando uma sequência de uma taquicardia atrial. Vamos lembrar que o flutter é também um tipo de taquicardia atrial por macro reentrada. Então a gente tem aqui um tipo de taquicardia atrial com a frequência das ondas F ou P, como que seja. Olha só, 300, 150, uma frequência baixa, incomum. A gente observa aqui no gráfico, observando aqui na linha de base, a gente está vendo aqui que é um aumento, uma mudança do desnivelamento aqui. Vamos ver se aqui no gráfico em ampliado, ó, a gente consegue ver melhor. Vamos lá, está vendo aqui? A gente consegue ver aqui, ó, que existe o início dessa taquicardia e é um aumento dessa frequência que vai acontecendo durante o resto do registro. Então a gente está vendo aqui o início, uma frequência dessas ondas atriais ou F. Aqui a gente observa essa frequência ainda baixa, e o aspecto, a forma como ocorre o bloqueio, a relação das ondas atriais com relação ao QRS, faz a gente suspeitar de flutter. Poderia ser uma taquicardia atrial com BAV variável, que a gente costuma ver às vezes em intoxicações digitálicas? Poderia. Mas a gente vai mostrar para vocês que em determinados momentos, aqui a gente separou nos exemplos, observem aqui, vamos ver a evolução que a gente selecionou aqui para mostrar para vocês, das ondas Fs, com ondas Ps, até se a gente comprovar que seja um flutter, com uma frequência relativamente baixa do átrio e com uma linha de base. Aqui a gente vê uma linha de base entre as ondas Fs ou Ps. À medida que essa frequência vai aumentando, e a gente vai observando que o circuito vai aumentando, ele vai assumindo aquele aspecto do flutter típico, onde a gente tem frequências mais altas e ao mesmo tempo, sem uma linha de base definida. Então, aqui no canal 1, melhor do que no canal 2 e 3. Mas a gente observa aqui esse aspecto, lembrando também que muitas vezes num traçado de flutter, num eletrocardiograma, apenas uma derivação a gente consegue ver a tipicidade das ondas. Então, isso tem que estar presente. Felizmente aqui a gente tem ele com a frequência mais baixa, ele com a frequência mais alta, mostrando, com as frequências das ondas F um pouco maiores, mostrando que nós estamos diante realmente de um flutter. Vamos aqui então tentar repassar isso utilizando o recurso do zoom do programa, essas fases aqui, uma repetição mais rápida dessas fases para que vocês possam acompanhar melhor. Vamos colocar nessa resolução média. Então aqui nós temos essa situação que vocês conseguem ver bem, que tem uma linha de base, as ondas Fs aqui. Então tem uma linha
Isso aqui simula, olha, a gente vê que na verdade é o alentecimento da frequência que faz com que aquela ausência da linha de base apareça. O circuito fica mais prolongado. Vamos tentar ver isso aqui, fica bem evidente agora. Vamos agora ver em frequências mais elevadas como essa, colocando aqui o mesmo recurso do zoom. Observa como aqui agora a gente já tem um aspecto mais típico do Holter, do Flutter, desculpe, no Holter, tá? Onde a gente aparentemente já tem uma situação de que essa linha de base corresponde à descrição do Flutter clássico, né? Aqui a gente ainda tem um Flutter com a frequência ainda relativamente baixa em relação aos circuitos tradicionais, mas a gente observa já uma mudança um pouco mais clara em relação a esse aspecto aqui do traçado, por exemplo, né? Então, aqui está bem evidenciado. Então, vamos mais uma vez repetir aqui, esse aqui, deixa eu ver, no zoom, onde a gente vê, está vendo o aspecto do Flutter clássico, enquanto que aqui, naquele traçado anterior com a frequência mais lenta, é bem diferente o aspecto, e aqui a evidência no zoom fica mais nítida. Mas essa é uma situação que não é incomum, e a gente tem encontrado algumas vezes os médicos que solicitam, ligam questionando o porquê desse laudo, desse diagnóstico, e aqui com esse vídeo a gente quer deixar ele à disposição, tanto dos que solicitam como dos que fazem análise, da existência dessa situação, de que nós podemos ter um Flutter com onda F menor do que uma frequência menor do que os 240 famosos de 240 a 350 do Flutter típico. Nós podemos ter Flutter com frequências menores e também com linha de base entre as ondas F quando a velocidade desse circuito for mais lenta. Espero que isso tenha ajudado vocês. É um achado pouco comum, mas acredito que muito valioso. Até a próxima.